O BXPO11 é o ETF do setor de exportação que investe em empresas brasileiras com receitas mais provenientes do exterior. Esse é um ETF um pouco mais setorial, ele não é tão amplo, mas muitas vezes pode se encaixar na sua estratégia de investimento. Vamos conhecer um pouco do índice do ETF e eu vou fazer algumas análises e dar um pouquinho da minha opinião, tá bom? Vamos lá. O BXP211 ele tem aqui essa cota do intraday aqui de R$ 135, então não é tão barato assim, né? O pessoal sempre me cobra para falar mais do preço das cotas, né? Para quando é acima de R$ 100 ou na base 10, enfim. A taxa de administração dele é 0,30, é relativamente aceitável, né? Não é a mais barata do Brasil, mas tem que estar numa faixa tranquila para ETFs brasileiros. O patrimônio líquido intraday aqui está em torno de R$ 8 milhões, pouco acima, tá? Um pouco baixo aí, mas tem aqui um formador de mercado que, segundo a Investo, garante aí a liquidez no book, tá certo? Bom, vamos entender um pouquinho então o que é esse ETF, né? Que índice que ele segue, para a gente entender o que tem dentro dele e o que a gente pode esperar do comportamento dele em termos históricos e também em termos futuros, tá certo? Ele segue aqui o Market Vector Brasil Global Exposure, vamos dar uma olhadinha já nesse índice aí da Market Vector, que são basicamente aqui 20 empresas brasileiras do setor de exportação, tá bom? E elas precisam apresentar no mínimo 50% da receita advinda de fora do Brasil. Então aqui a gente já tem uma clareza muito grande que tem a ver com exportação e essas empresas têm aí 50% de sua receita baseada nessas atividades, né? Então, quando elas estão exportando mais e o dólar estiver maior, né, mais caro, elas tendem a ser mais lucrativas e isso tende, de certa forma, a mexer no índice. Já vamos acompanhar sobre isso. Olha, já comenta pra mim se você tem algum desses ETFs mais setoriais e mais setorizados na sua carteira. Bom, eles ainda comentam que são empresas mais líquidas do mercado, isso traz uma certa segurança aqui para o índice. Tem uma limitação aqui de 8% na ponderação de peso máximo aqui da carteira e falam aqui novamente em relação ao mercado exportador brasileiro, aqui ó, com foco com um potencial de retorno maior nos momentos que a economia está mais fraca no Brasil. O que eles querem dizer com isso? Pessoal, o Brasil é um país muito comoditizado, tá? A gente já vai ver que tem muito a ver com esse ETF também. E o Brasil, por ser um país muito comoditizado, ele tende a exportar bastante, tá? É um país mais exportador e os exportadores, eles, de certa forma, têm interesse em ter aí a sua moeda um pouquinho mais fraca, tá? Essa discussão é complexa, eu também não sou especialista na área, mas em momentos que o dólar se valoriza frente ao real, ou seja, a economia brasileira fica um pouco mais fraca, essas empresas tendem a se beneficiar disso tudo, tá? Porque o dólar que está entrando dessas vendas, dessas exportações, está entrando com um valor mais alto do Brasil, tá bom? Atualmente são 20 empresas aqui no índice e no ETF também, né? Novamente aqui a taxa de administração 0,30, patrimônio líquido, não tem exposição cambial, tá? Então é importante aí, enfim, o pessoal ter noção, né? Que por mais que tenha a relação ali do dólar influenciando essas empresas, as vendas, os balanços delas futuramente, os lucros, né? Não é o ETF que tem exposição cambial, é como se você estivesse comprando algumas empresas na B3 mesmo, vamos dizer assim. E aqui o padrão, né, 15% sobre o ganho de capital como imposto de renda, liquidez D+2 de bolsa, né? Então liquidez e imposto de renda excelentes, padrão dos ETFs. A gente vai olhar o gráfico mais para frente. Aqui tem algumas empresas e já uma composição setorial, já vamos olhar mais para frente também. Abrindo aqui a lâmina do fundo disponibilizada pelo site da Invest, a gente tem aqui então algumas informações novamente que se repetem, né? Então número de ativos 20 e da data dessa lâmina, olha como o patrimônio líquido decaiu, né? Eram 17, 18 milhões quase e caiu aqui para 8, tá bom? Da data que eu tô gravando esse vídeo. Então, realmente, cara, caiu pela metade o PL desse fundo, né? Então, tem um certo cuidado em relação à liquidez, tá bom? Para quem tem esse ativo, eu não vejo que isso é um problema ou um risco gigantesco, mas você tem que cuidar, porque por mais que tenha aqui, né, um market maker contratado aqui, acho que 80% do tempo, se eu não me engano, você ainda assim fica sujeito aí a pagar spreads de entrada e de saída um pouco maiores. Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Só para a gente analisar aqui, então, direto no site da Market Vector, um retorno histórico do índice, tá? Eles têm aqui um backtest apenas de janeiro de 2014, então um pouco mais aqui de 10 anos. Ele teria trazendo um retorno aqui de 360% mais ou menos, tá bom? E aqui é complicado porque a Market Vector não tem um índice que replica o Ibovespa ou alguma coisa muito próxima disso para a gente conseguir comparar os dois um em cima do outro, tá? Não é tão fácil. Você colocar aqui o Brasil, né? A gente vai encontrar vários índices da Market Vector, mas não é exatamente o Ibovespa ou nada muito parecido com isso. Tem a exposição doméstica, small cap, tem aqui de renda fixa, mídia e entretenimento, mas não tem o Ibovespa. Então fica um pouco difícil a gente comparar os 10 anos, tá bom? Isso é um ponto aí de atenção
para pessoa física que não tem acesso a ferramentas mais complexas, que tem acesso aos índices. Mas aqui no panorama resulta capital, se a gente só fizer aqui no olho, né, pelo menos jogar o Ibov, colocar aqui num semanal, aqui pegar 5, 10 anos para trás, e aí a gente só botar mais ou menos no olho, né, a gente ter uma noção. Então a gente tem aqui que o Ibovespa teve uma valorização aqui de 150%. Então, enquanto o índice aqui em relação às exportadoras está em 360, tá bom? Vale lembrar que o dólar aqui nesse mesmo período, ele também se valorizou bastante, tá bom? Então, isso de certa forma impactou muito essas empresas aí que têm essas receitas provenientes de exterior, né? Lembra, 50% das receitas aqui dessas empresas do índice são exportadoras, né? Tem essa receita toda. Então, o dólar certamente contribui demais. Ó, já deixa o like e se inscreve aí para mais análises como essa, hein? Então, analisando aqui um pouquinho das empresas que estão compondo o índice, a gente tem aqui empresas famosas e referências aí nas suas áreas, né? Nos seus segmentos, tá? Pô, Embraer, Suzano, Vale, Ambev, JBS, WEG, Prio. Cara, então bastante empresa aí grande e todas elas, todas não, né? Mas vamos lá, a grande maioria delas tem bastante relação com commodities, tá? Então, muitas delas aí são exportadoras, de alimentos, algumas aí relacionadas a petróleo ou a mineração, ou a aço, ferro, commodities em geral, né, galera? Commodity também não é só comida, né? Não é só arroz, feijão, soja, café, né? Tem aí petróleo, tem todos os metais preciosos juntos nessa equação das commodities e de certa forma elas estão bem relacionadas aqui com essas empresas. Inclusive na lâmina que é disponível do site, né, que já está um pocão desatualizada, a gente tem aqui que na época, né, os setores eram materiais, consumo não cíclico, indústria e energia, tá? Não deve ter mudado muito esses percentuais aqui dos setores, tá? Deve ter ficado relativamente parecido. O que muda realmente são aqui um pouco dos percentuais de participação das empresas, né? Aqui das top 10, vamos dizer assim, tá? Mas que mudaram as empresas em si, eu acho um pouco difícil, tá certo? Essas 20 empresas provavelmente devem ter um turnover aqui relativamente baixo, acho que nem traz aqui exatamente essa informação. E novamente, eles reforçam, né, pelo menos 50% da sua receita anual dos últimos 12 meses, né, com esses negócios provenientes aí de fora do Brasil. Tem ajustes em relação ao free float, ou seja, as empresas um pouco maiores aí em termos aqui de capitalização de mercado são também beneficiadas. Tem também esse fator em relação a quantos por cento de exportações e receitas do exterior é relevante para o caixa e para o balanço dessas empresas. E por último, a receita oriunda aí do exterior, né? No máximo 8% aqui de participação de cada ativo e rebalanceamentos semestrais ali desse índice, tá bom? E do ETF. E aqui, de certa forma, um comentário deles bem interessante, né? Então, o Brasil tem um número relativamente limitado de empresas predominantemente voltadas aí para exportação, né? Querendo ou não, todas elas são meio mistas, né? Tem um pouco de cada coisa e tal, enfim. E esse ETF, esse índice, eles conseguem aí reunir pelo menos as principais aqui do Brasil focadas desses segmentos, né, dessa abordagem aí de negócio, tá certo? E isso é importante, olha só, é como eles falam aqui, porque em cenários de estresse internos, em que a gente vê o dólar explodindo, elas servem de certa forma como uma proteção, porque possibilita uma exposição aqui do crescimento da economia global, sem necessariamente você precisar recorrer a empresas externas. Então o que eles estão dizendo aqui mais ou menos é o seguinte, poxa, se o Brasil aqui, esse negócio fica ruim, cara, por qualquer razão, pode ser política, pode ser economia, pode ser, cara, qualquer coisa, tá? Você pelo menos está exposto aí à economia global, porque essas empresas têm uma grande fatia do caixa delas, a receita delas ali, perdão, relacionadas ao dólar. Então o dólar, de certa forma, é uma exposição aí à economia mundial, tá? É muito mais fácil do que você ter que comprar empresas ali do exterior, porque teoricamente isso se encaixaria como uma alocação diferente mesmo, né? Essas aqui são empresas brasileiras, você está comprado em Brasil com um pouquinho de exterior ali de influência. Então quando a gente analisa, por exemplo, o histórico do BXPO11 versus o BOVA11, que é nosso Ibovespa, a gente percebe, por exemplo, que o BXPO ele teve uma valorização maior do que o Ibovespa, ganhando até do CDI, pelo menos da janela que está disponibilizada aqui para nós nas ferramentas convencionais, tá bom? Então isso aqui é desde 2022, é pouco tempo, tá bom, pessoal? Não é tanto tempo. O ideal seria um backtest imenso com os dados de 2014, só que isso não está disponível aqui nas ferramentas para as pessoas físicas em geral, tá bom? Ah, Anthony, você não consegue fazer? Consigo, só que daí a gente perde o foco. E o importante é a gente fazer as análises de olhar o mercado, principalmente aqui de forma um pouco mais simplificada, que é o propósito aqui, né? Essa é a ideia, com aquilo que está disponível para nós, tá bom?
E hoje a gente percebe aqui que o comportamento que o BXPO11 teve em relação ao BOVA11 é realmente de ter enfim, de vencer o benchmark, né, de vencer o índice, tá certo? Porém, ele tá aqui, cara, pau a pau com o CDI, tá bom? Então fica aí o comentário, porque ele tá rendendo praticamente o CDI com uma volatilidade maior, né? Então não é tão interessante assim olhando por esse lado, mas é claro, não é totalmente comparável. Em termos de janelas móveis aqui, peguei só 12 meses, porque o histórico é pequeno, não adianta pegar muito mais do que isso. Então o CDI aqui no meio, né? Acho que podemos até tirar ele. Mas em relação aqui ao Ibovespa e BXPO, eles têm, de certa forma, um comportamento muito parecido também nas janelas móveis, né? Pegando aqui em retornos ruins, aqui, coisa de menos 6% no BOVA11, menos 2% no BXPO, e agora, mais recentemente, eles estiveram aqui com retornos também não dos melhores das janelas, mas o BXPO11, por exemplo, está positivo, tá? Não chegou nem a ficar negativo, que, por exemplo, o Ibovespa está caindo menos 10%, né? Pegando um cenário pior aqui de estresse, né? Então, BOVA11 caindo 10%, BXPO 7%, rendendo 7% positivo. Então, poxa, uma diferença bem grande, bem considerável. E por que isso aqui aconteceu, né? Qual que foi a grande motivação, né? Galera, isso aqui, ó, é clássico, né? Isso aqui é por causa do dólar, tá bom? Então, colocando um gráfico em cima do outro, aqui no panorama resulta capital, qual que é a grande sacada, né? Se a gente tirar o efeito aqui do ano passado, assim, né? A gente percebe que, já que em outra cor, assim tá bom, só para demonstrar aqui, eles têm topos e fundos muito correlacionados, tá certo? Olha só que interessante. No caso, sempre que o dólar não tá explodindo ou fugindo muito do padrão, tá? Então, fizeram topo aqui, fizeram fundos juntos aqui, né? Olha só, você tem que sempre olhar a mesma linha, né? Depois fizeram topo de novo, depois tiveram fundos aqui um pouquinho diferentes, mas fizeram juntos. Movimento de alta junto, caíram junto, alta junto, caíram juntos. E aí aqui começou uma certa confusão até que a boca do jacaré abriu. O BXPO subiu e o Ibovespa aqui caiu. E o que aconteceu exatamente nessa época, né? O famoso ano passado, agosto. Cara, a gente teve aqui, ó, o dólar, tá bom? Então, essa última linha em azul aqui é o dólar. A gente percebe que nesses últimos tempos ele ficou relativamente estável, né? Ele ficou sem grandes variações, sem grandes oscilações. Ou seja, o impacto que o dólar causava nos balanços, nos lucros dessas empresas, ele era estável, ele era padrão, ele não tinha uma grande mudança, tá bom? E aí, a partir ali de junho, julho, agosto de 2024, ano passado, o dólar ele deu uma estilingada violenta para cima. Todo mundo lembra, né? Se você acompanha minimamente o mercado financeiro, você lembra. E o que isso impactou aqui nesse ETF e em relação, enfim, ao mercado geral, né? Pode ver, ó, se botar aqui um em cima do outro, ó, eles certinho, eles são bem correlacionados aqui, esse movimento aqui de explosão do dólar, né? Vamos dizer assim. Então, as empresas mais relacionadas ao dólar, elas acabaram se valorizando aqui junto com a alta do dólar. Já o Ibovespa, que é, em média geral, menos ligado ao mercado externo, ele também tem, essas mesmas empresas também estão no Ibovespa, né, pessoal? Mas aí muda o peso, muda a abordagem, é uma média mais ampla, então ele acabou sendo mais prejudicado e a gente viu aí o que viu, né? Então, em momentos de estresse do dólar, esse ETF ele tende realmente a se beneficiar um pouquinho mais. Tá? Mas claro, não é somente o dólar que governa o ETF, que governa o comportamento dele, tá bom? Então a gente tem aqui toda a questão realmente das empresas também estarem ligadas aqui ao Brasil, elas também têm influência da nossa economia nacional, elas também estão no Ibovespa, então quando os grandes fundos, os grandes investidores vendem Ibovespa, vendem o EWZ lá fora, essas empresas também são impactadas, então nunca é uma coisa só. E é importante você sempre lembrar que um ETF como esse, como o BOVA11, como renda fixa, ele é só uma parte do seu portfólio. E esse ETF especificamente, ele é mais volátil do que o Ibovespa. Então, ele tem um componente de dólar que tende a ajudar ele no médio e longo prazo? Tem, mas ele é mais volátil, ele está mais sujeito a essas questões. E hoje eu vejo ele muito mais como uma opção de satélite do que de core e de alocação. Ah, Anthony, mas o dólar não sobe meio que para sempre? Não é um certo padrão que a gente vê por aí? Cara, de certa forma sim, né? De certa forma sim, tem toda uma questão, uma discussão econômica, enfim, cada um tem a sua opinião, mas eu avalio que no médio e longo prazo a tendência do dólar é subir, né? Então não é melhor investir nele do que no Ibovespa? Cara, se você só fechar o olho e olhar o backtest para trás, sim, só que esse ETF, ele tem alguns problemas que ele ainda tem uma baixa liquidez, ele vai ter uma volatilidade maior em relação ao Ibovespa e ele está muito mais ligado a empresas concentradas. Então você está concentrando em 20 empresas com foco em exportação.
Já o Ibovespa ele é muito mais amplo, você está vendo o desempenho médio do Brasil. É mais ou menos como eu faço aqui nas carteiras Resulta Capital, isso aqui é uma demonstração. Então eu sempre divido em país moeda, no caso esse ETF, o Ibovespa cairia em moeda real, porque são empresas negociadas em reais, não tem exposição cambial. Depois teria que ver aqui o tipo de renda, ou seja, é renda fixa ou renda variável. Nesse caso é renda variável Brasil, aqui eu botei qualquer percentual só para ilustrar um pouquinho. E aqui por último, dentro de renda variável Brasil, eu teria que colocar aqui o que é, né? Então, em algum lugar aqui deve ter ou deveria ter BR Ações, tá? Olha, eu fiz questão de não colocar para ninguém achar. Ó, até achei aqui, mas eu fiz isso aqui só para ilustrar mesmo, para ninguém achar que isso aqui é uma recomendação, tá? Então tem aqui um BR Ações 9,4 percentual, isso aqui é um chute, né? Isso aqui nem faz sentido, mas enfim. E aí aqui dentro de ações você poderia ter vários ativos, né? Poderia ter o Ibovespa, poderia ter o BXPO11, poderia ter ações relacionadas a algum setor específico, small caps, somente de commodities, somente de, sei lá, energia, somente de estatais, né? Hoje em dia tem ETF de tudo, né? E aí sim você aloca efetivamente qual ETF e quantos por cento. Eu gosto muito dessa visão porque ela me permite olhar o portfólio realmente em 4 níveis, 4 camadas, né? E ela responde claramente as perguntas mais importantes, na minha opinião. Então, quantos por cento você está exposto no Brasil e fora? Depois, quanto de renda variável que você tem versus renda fixa, dentro e fora? Quais as classes de ativos? E por último, aí às vezes menos importante, os ETFs em si, tá? Os ativos, aqui botei ativo 11, óbvio para ninguém achar que é uma recomendação, é claro. Se você quiser ver a carteira, as carteiras recomendadas que eu faço para os clientes, tem um link aqui embaixo na descrição, em que efetivamente tem as carteiras montadas, aí você pode ir acompanhando elas ao longo do tempo. Então, reforçando, é interessante porque está atrelado ao dólar de certa forma? Sim, mas ele é um pouco mais volátil do que o Ibovespa e ele não representa de forma geral os ativos nacionais, de forma um pouco mais ampla, um pouco mais neutra. Ele é mais nichado e ele é mais setorial. Você está fazendo uma escolha aqui de concentração, eu diria, tá bom? Então não é que é ruim, não é que é bom, mas cuidado com o patrimônio líquido, que caiu metade ali em, 2, 3 meses. Então isso é bem relevante, eu diria. E também hoje eu teria uma abordagem talvez um pouco mais satélite, tá certo? Mas ainda assim, não é o tipo de ativo que eu acompanho muito no detalhe, não é isso que eu acho que vai mudar a sua carteira para médio e longo prazo. Mas eu quero saber de você, o que você achou do BXPA11, se tem, se não tem, se teria. E se você não gostou, mas quer ver uma opção que tem o Ibovespa, ou seja, parecido com o BXPA11, mas olhando o Ibovespa com pesos iguais, tem aqui um vídeo do BRIL11, que é o Ibovespa com os ativos de pesos iguais, sem aquelas concentrações ou preferências que tem no Ibovespa convencional. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.